biodiversidade e preservação. Esse é o tema da aula de hoje e eu sou a professora Rafaela Lima. Quando a gente fala de biodiversidade, a gente está descrevendo aí toda a riqueza, toda a variedade de seres vivos no planeta. Diversidade de animais, de plantas, de micro-organismos, fungos. E o Brasil é privilegiado por ser um local com grande diversidade das mais variadas espécies. Se eu tenho essa biodiversidade, se aqui no Brasil nós temos essa biodiversidade, isso vai repercutir diretamente na nossa vida. O uso, os benefícios que isso vai trazer. Só que é necessário uma série de cuidados para que não haja uma perda, uma redução ou até morte de uma série de espécies, ou seja, uma redução dessa biodiversidade. E muita coisa tem ameaçado essa biodiversidade. Por exemplo, poluição. Seja poluição de mares, de rios, de florestas que levam à morte de uma série de espécies ou uma redução de populações. Ou seja, se eu reduzo, se eu tenho ali um grande lago com uma diversidade imensa de peixes, algas, micro-organismos, e eu começo a poluir esse lago, eu tenho essa perda. Eu tenho uma perda de biodiversidade. Uso excessivo dos recursos naturais. Nós precisamos dos recursos naturais. Nós precisamos das águas, por exemplo, do solo. Porém, há de se ter um equilíbrio, um uso sustentável, porque o excessivo acaba levando a uma redução. Expansão agrícola, urbana e industrial. A nossa expansão dessa vida como a gente tem hoje, essa vida moderna, ela leva uma perda. Porque se eu tenho uma expansão urbana, eu acabo tendo uma derrubada de uma série de florestas, de pequenas regiões, o aterramento de lagos, de rios. Essa expansão, ela vai afetar. Se eu desmato quilômetros de uma floresta para que eu faça um plantio que é necessário para repercutir para a alimentação dessa população, é claro que vai ter uma perda da biodiversidade. Além de exploração excessiva de algumas espécies. Algumas espécies acabam atraindo um olhar especial de alguns povos, por curiosidades ou por serem animais que seu pelo, algumas partes do seu corpo, elas são usadas como souvenir, como artigo de luxo. Isso acontece com rinocerontes na África, uma redução imensa da população por conta da retirada dos chifres, uma série de animais que são mortos para a retirada dos pelos, além do uso alimentar. Algumas regiões que acreditam que certas espécies, por exemplo, elas trazem uma coisa mágica ou uma propriedade especial e levam a uma matança daquela espécie, ou até mesmo algumas por serem feias ou diferentes, que levam também a essa matança. Então, essa exploração excessiva também leva a essa redução da biodiversidade. Assim, tá, então eu entendi que a biodiversidade é importante, eu entendi que tem uma série de coisas que ameaçam essa diversidade. Então, o que a gente pode fazer? Então, é necessário, com essa consciência, entendeu-se que precisava ser feita uma preservação intencional. Não adiantava deixar para que cada um decidisse por si, se fazia, se não fazia. E a partir daí, surgiu então a ideia das chamadas unidades de conservação. As unidades de conservação são instituições legais, não é algo opcional. Elas são legalmente instituídas para a preservação. E aí essas unidades de conservação, elas podem ser de vários tipos, de vários tamanhos. Elas podem ser uma unidade de uso sustentável ou podem ser uma unidade de proteção integral. Como é que vai ser isso? Vão ter uma série de critérios, de legislações nos diferentes locais para se adequar àquela realidade. Então, quando eu falo de uma unidade de proteção integral, quais os critérios que essas regiões elas vão ter? Preservação de espécies. Então, há todo um cuidado com a preservação daquelas espécies. A caça ela é proibida. Há um incentivo de pesquisas científicas, então é um espaço voltado para as pesquisas científicas. As coletas pequenas que são feitas ali são feitas controladas para pesquisa, ou seja, produzindo um conhecimento com aquilo que tem ali. Além disso, são permitidas visitações, mas de uma forma controlada, dentro de princípios, de leis, seja com a função educacional para a universidade, para institutos de pesquisa, até mesmo para escolas, ou turismo, mas sempre de uma forma muito consciente. Na categoria Unidade de Proteção Integral, nós temos diferentes tipos. Listei alguns aqui para vocês. Reservas biológicas. Reservas biológicas, elas são regiões
em que muitas vezes há uma limitação um pouco maior no que se refere a acesso de visitas e de turismo, e muitas vezes focadas em algumas espécies exclusivas. Por exemplo, te dou um exemplo aqui, da Reserva Biológica União. É uma reserva que tem um olhar especial para uma espécie, o mico-leão-dourado. Um outro exemplo, parques nacionais. Parques nacionais são áreas de grande extensão. Um parque nacional muito famoso aqui no Brasil é o Parque Nacional de Foz do Iguaçu. Então, um local que permite turismo, com todo o cuidado, com toda uma organização, onde há pesquisa científica também, grandes extensões de áreas que demandam todo o controle para que haja, de fato, essa proteção integral. Um outro exemplo, dentre mais alguns que a gente tem, os monumentos naturais. Devido a características peculiares daquelas regiões, às vezes montanhas, às vezes cânions, esses monumentos naturais, eles estão, então, reservados e tudo que tem ali no seu entorno. Então, as U6, unidades de proteção, as unidades de conservação, porém na modalidade de proteção integral, elas vão ter uma série de características. Agora, quando eu falo de uma UC, uma unidade de conservação, do tipo de uso sustentável, elas são voltadas para a preservação? Óbvio, a ideia é essa. Agora, elas acabam admitindo uma presença humana maior, às vezes populações que moram naquela região, e sempre visando um uso sustentável, para que a gente não caia aqui novamente na expansão excessiva, seja agrícola, seja urbana. Exemplos de unidades de uso sustentável. A gente tem as APAs, áreas de proteções ambientais, que podem ser até áreas privadas ou áreas públicas, de diferentes tamanhos, às vezes são pequenas áreas. E aí tem todo um cuidado, tem uma legislação própria daquela região e, geralmente, há uma presença de recreação muito grande, possibilidade de visitação, com um pouco mais de liberdade, diferente do que acontece aqui nas de proteção integral. Florestas nacionais, grandes extensões, que admitem populações, especialmente populações mais antigas. Há também um incentivo, toda uma conscientização, um trabalho em relação a essas populações que ali estão. É o caso aí das florestas nacionais, grandes áreas. Reservas extrativistas são áreas de proteção, só que com um trabalho agrícola um pouco maior. Essa expansão agrícola, porém, de uma forma também sustentável. Tranquilo? Então você entendeu o que é a biodiversidade, a importância das unidades de conservação, dessa legislação, desse cuidado e algumas diferenças entre esses dois grandes grupos? Então fechamos a nossa aula de hoje e até a próxima. Tchauzinho! Oi, gente, tudo bem? Como passaram a semana? Olharam bastante para o céu? Espero que sim. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o sol, a luz e as sombras. Eu acho que vocês repararam semana passada que o sol bate na nossa casa em diferentes lugares, nos diferentes momentos do dia, certo? Se não repararam, essa é a primeira coisa, tá bom? Na verdade, quem se movimenta é a Terra, mas a gente tem a sensação de estar parado e de que é o Sol que vai de lá para cá. A gente enxerga mais ou menos assim: o Sol nasce num canto, sobe, sobe, sobe até o meio do céu e depois desce, desce, desce para o outro canto, onde ele vai se pôr, não é isso? E aí, com essa movimentação toda, a gente consegue enxergar as sombras. Bom, assim como semana passada, a primeira coisa que a gente vai fazer é pesquisar, observando, para depois a gente brincar e criar com esse material, certo? Então a primeira coisa que eu quero é que vocês observem a casa de vocês e as sombras que se formam durante o dia, nos móveis, nos objetos e também no corpo de vocês. Será que a nossa sombra sempre está atrás da gente? Ou na frente? Ou do lado? Ou do outro? Vão observar, certo? E também, quando o sol vai embora, que é a nossa luz natural, e a gente acende dentro de casa uma luz artificial,
Será que tem sombra? A gente consegue ver sombra nesse caso? Quero que vocês observem, tá bom? Eu fiz algumas fotos aqui de casa, de momentos aí de sombra, e trouxe para compartilhar com vocês. Vamos ver? Agora eu tenho outra pergunta. Vocês já brincaram de sombra? Com a sombra? Tem vários jeitos, né? Dançar para ver como a sombra se movimenta, pular, correr, ou tentar imitar animais unindo as mãos. Já tentaram? Bom, tem muitas possibilidades mesmo. E eu preparei um material com algumas delas para vocês. Dê uma olhadinha aí. E aí, gostaram? No vídeo tem um trechinho que mostra duas experiências que a gente fez na escola, lá em 2017, faz um tempinho aí. Uma delas foi, a gente pegou um pano branco, esticou e colocou uma luz atrás. E aí as crianças puderam brincar de sombra, imitando os animais e etc. A outra experiência, seguindo o mesmo princípio, foi um teatrinho de sombras. A gente fez os personagens de papel, recortou no papel, colou um palitinho ou um lápis e com a mesma ideia, um pano branco e uma luz atrás, fomos contando a história aí, fazendo um teatrinho de sombras. Além disso, no vídeo tem brincadeiras com o nosso corpo inteiro, brincadeiras que ensinam a gente a fazer os tais animais com as mãos, certo? E também brincadeiras com objetos, né? Que no caso, eu aqui peguei esses 3 bonecos, esses 3 brinquedos que eu tenho aqui em casa, e com eles eu fiz aí uma brincadeira com a sombra para vocês, certo? Então vocês podem pegar também os brinquedos e criar, inventar aí bastante, tá bom? Outra coisa que a gente pode criar e inventar é o seguinte: vocês podem pegar, escolher alguns objetos, levar esses objetos até um lugar onde tem a luz e observar a sombra que ele faz. Aí você vai pegar o seu papel, o seu lápis ou a sua caneta, o que você tiver, e vai desenhar esse objeto e a sombra dele. Você pode andar de um lado para o outro para observar todos os ângulos. A sombra você vai pintar. Pode pintar com a caneta ou com o lápis que você estiver fazendo mesmo, não tem problema. E você pode fazer isso com diversos objetos. Eu fiz com alguns,
e tirei a foto pra vocês. De novo vocês vão ver minhas fotos. Olhem aí, rapidinho. Ficou legal, vai! E até a Pochete, a minha cachorrinha, participou da brincadeira, vocês viram? Só não deu pra desenhar, né? Porque ela não fica paradinha. Bom, gente, antes de mostrar a última coisinha que eu preparei pra vocês, quero só recapitular tudo que a gente conversou aqui hoje sobre as sombras. Então eu propus que vocês observassem como pesquisadores e pesquisadoras, depois que vocês criassem e brincassem de diversas maneiras, através da observação da sombra e do desenho, através do corpo, através de objetos, contando histórias, das mãos, imitando animais. Espero que vocês tenham gostado. Vocês não precisam fazer tudo no mesmo dia, pode ir fazendo aí conforme sentirem vontade. E eu tenho uma última coisinha para vocês. É um vídeo que conta a história de um livro chamado Sombra, né, da Suzy Lee. E aí, esse livro, ele conta a história de uma menina que entra num cômodo da casa dela, tem alguns objetos lá, ela vê as sombras e ela começa a brincar. E na medida que ela vai brincando, ela vai transformando aquelas sombras em outras coisas, né? Através da imaginação dela. E aí o livro vai contando isso durante as páginas. Prestem bastante atenção. Quem sabe alguém aí se anima com esse livro a criar uma história dessa, cheia de desenhos e sombras. Fica aí mais uma inspiração para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem e um grande beijo!